Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o novo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, público aqui presente, telespectadores, vereadores e vereadoras. Vereador Alberto. Presente. Buguinha. Presente. Dimas. Euci. Presente. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Luísa. Presente. Rebeca. Presente. Vereador Heré. Presente. Vereador Tim. Presente. Já chega detonando mesmo, hein? Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os novos vereadores para assinar a relação de presença. Quero aqui, em nome do senhor Geraldo, cumprimentar todo o público aqui presente. Viremos, nesse momento, o expediente do dia. Ata da reunião ordinária número 28, 2025. Isso não é ato. Aos 3 dias do mês de novembro de 2025, às 18h30, no plenário vereador Zé Carlos Nascimento, realizou-se a 28ª reunião, da qual se lavrou a presente ata. Em cumprimento do regimento interno, o senhor presidente declarou aberta a reunião, invocando o nome de Deus, seguindo a oração do Pai Nosso, seguido convidou o vereador Dimas Brasileiro para compor a mesa como vice-presidente. Autorizou o secretário da mesa, vereador João Paulo, a proceder à chamada dos vereadores, constatando a presença seguintes: Alberto, Bruno, Dimas, João Paulo, Zé de Horácio, Juvenal, Herete. Registrou-se como ausentes vereadores Euci e Rebeca, a qual justificaram suas faltas, sendo abonada. Secretário, em sua leitura, ato da reunião ordinária 27, do dia 20/10. Ata aprovada por unanimidade. Passando o expediente do dia, foram apresentadas as seguintes matérias. Moção de repúdio número 1, 2025, onde a proposta de emenda à Constituição número 24, 2023, passou em primeiro turno no dia 24/10 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de autoria do vereador Ueré Wellington Fernandes. Veto parcial ao projeto de lei número 10, de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado com emenda pelo Legislativo Municipal, e que dispõe sobre a cessão de uso de bem imóvel pertencente ao município de Itacarambi para uso da Associação de Pequenos Produtores Rurais Oleiros da Comunidade dos Meios. Veto número 2, 2025, veto parcial ao projeto de lei número 11, de autoria do Poder Executivo, que foi aprovado com emenda pelo Legislativo e que dispõe sobre a cessão de uso de bem imóvel pertencente ao município de Itacarambi para Capão e da outras providências. Ilha do Capão. Projeto de lei número 13, onde fixa o valor do pagamento de obrigações de pequeno valor decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos do artigo 100, inciso 3º e 4º da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do prefeito municipal Paulo Azevedo. Requerimento número 26 de 2025, requer ao Poder Executivo encaminhamento à Câmara de Itacarambi com informações da rota, veículo, placa, ano, nome de condutor, referente à contratada consórcio SPA Transporte, com a finalidade de prestação de serviço de transporte escolar, de autoria dos vereadores Alberto, Dimas, João Paulo, Juvenal, Luísa, Rebeca. Requerimento 27, onde requer ao Poder Executivo a doação definitiva para a regularização do caminhão que foi cedido para a Associação Guardiões do Norte de Minas Gerais, CNPJ 42623-996-1000 conta 31, do município de Itacarambi, de autoria do vereador Buguinha.
Projeto de Resolução 16/2025, onde altera a redação do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara para dispor sobre a votação aberta na eleição da mesa diretora, de autoria da vereadora Rebeca. Indicação 136/2025, onde indica ao Executivo necessidade de trocar o alambrado da creche localizada na comunidade Vaze Grande, zona rural do município. Indicação 137, onde indicou a necessidade de trocar as manilhas localizadas próximo ao antigo Antônio da Ladeira, na comunidade Vaze Grande. Indicações de autoria do vereador Wellington Augusto. Indicação 138, onde indica a necessidade de coleta regular de lixo nas ruas Elias Coutinho, em frente ao número 100. Indicação 139, onde indica ao Poder Executivo a necessidade de realizar um estudo técnico, visando verificar se existe algum equipamento em funcionamento na antiga central de transmissão e repetição de sinal de televisão, localizada na rua Elias Coutinho, esquina com a rua Jovem de Delino, do bairro São João. Indicações de autoria do vereador Alberto Lopes. Número 140, onde indica a necessidade de pavimentação em bloquete na rua Delino Campos, nesse município. Indicação 141, onde indica ao Poder Executivo necessidade de realização de recapeamento asfáltico na rua Delino Campos e Rua das Flores, onde foi feita a obra de drenagem. Indicações do vereador Zé de Horácio. Indicação 142, onde indica ao Poder Executivo necessidade de adoção das providências necessárias para ampliação da rede de sistema de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, mediante instalação de câmeras e equipamentos de filmagem, também conhecidos como Olho Vivo, de autoria do vereador Alberto Lopes. Em seguida, passou-se a ordem do dia, sendo apreciadas as seguintes proposições para votação. Para a Rede de Lei CM, número 22/2025, onde denomina Travessa Rosa do Deserto a via pública que tem início na Avenida Coronel Almeida, no centro, e término na Rua Vitória Régia, no bairro São Francisco. De autoria do vereador Zé de Horácio. Projeto aprovado por unanimidade, primeira e única votação. Na sequência foi lido o ofício 0311 da Microcim, em resposta ao ofício 192 do gabinete da Câmara Municipal. Esclarecimento sobre o serviço de internet prestado ao município. O presidente convidou o senhor Adaniele Hudson, presidente da Microcim, para fazer uso da tribuna, dando mais esclarecimento sobre o assunto em tela, não havendo mais nada a ser tratado nos regimentos internos. Em sua reunião, para constar a lavreata, que após lida será assinado e aprovado pelo plenário Zé Carlos Nascimento, 3 de novembro de 2025. Ata em discussão. Ata aprovada. Pelo prosseguimento, secretário. Requerimento número 28, de autoria do vereador Alberto Lopes, onde nos termos do regimento requer que seja encaminhado o convite ao representante do Banco do Brasil, senhor Washington Campos, gerente de relacionamento, para que compareça a essa casa em data a ser designada, a fim de prestar esclarecimento sobre os recorrentes problemas no atendimento bancário à população, especialmente quanto falta de cédulas nos caixas eletrônicos, sobretudo aos finais de semana, demora excessiva no atendimento presencial, eventuais medidas que o banco esteja adotando para regularizar o serviço e garantir adequada prestação ao público. Justifica-se o presente requerimento diante de constantes reclamações dos munícipes que vêm enfrentando dificuldades no acesso a serviços bancários essenciais, o que configura possível falha na prestação de serviço público delegado, nos termos do artigo 175 da Confederação 88 da legislação consumerista. Justificativa, onde tem o objetivo apurar e buscar soluções para os reiterados problemas no atendimento prestado pelo Banco do Brasil, especialmente a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos, aos finais de semana e a demora excessiva no atendimento presencial. Tais falhas afetam diretamente os cidadãos e comprometem a continuidade e eficiência do serviço público bancário. Princípios assegurados pela CRF-B 88. O comparecimento do gerente local permitirá esclarecer as causas e apresentar medidas para melhorar o atendimento da população. 10 de novembro, vereador Alberto Lopes. Requerimento
vereador Alberto, um requerimento que de fato, vereador, pertinente à situação. Hoje eu estive no Banco Brasil, foi efetuado o pagamento dos servidores municipais. Infelizmente, o Banco do Brasil não tem cumprido com as suas obrigações e que de fato precisa melhorar os serviços ofertados para a população. Com a palavra o vereador Alberto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e os espectadores que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, não é de agora que esse Banco do Brasil vem tratando o público ali que necessita do seu serviço ali com, eu acho assim, uma forma de respeito. Veja bem que aos finais de semana, sempre faltando dinheiro nos caixas, o atendimento interno lá precário, eu estive lá esses dias lá, foi 2 horas sentado lá para ser atendido. Hoje eu cheguei lá, não tinha um funcionário para atender no caixa. Dinheiro, cédulas nos caixas, hoje só 2 caixas lá que tinha cédula, o resto não tinha, e aquela fila lá enorme. Assim. Então assim, é uma falta de respeito mesmo com a população que faz o uso daquele banco ali, do Banco do Brasil. E nós temos sim que convocar aqui o gerente do banco lá, o representante, para vir aqui para explicar o que está acontecendo, porque só existe o Banco do Brasil aqui por causa de quem? Dos aposentados, dos funcionários da prefeitura, de outros e outros aí que atendem os comerciantes, que colocam seu dinheiro lá. Entendeu? Então, a gente vê isso com, sabe, assim, uma falta de respeito mesmo. E eu acho que é mais do que justo estar convocando esse gerente ou representante aqui para poder vir explicar. E nós temos que cobrar, sim, porque nós somos eleitos pelo povo. E nós temos que representar o povo e representar muito bem. Muito obrigado, presidente, pela parte. Fica autorizado, viu, Rafael, passar para a secretaria já para fazer o ofício de convocação para o gerente do Banco Brasil para uma reunião ordinária. É de acordo a programação deles lá para vir na segunda-feira. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei apresentado nessa data do dia 10, onde autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria nos termos da Lei Federal número 13.019/2014, com a Associação dos Pescadores Ribeirinhos e Vazanteiros do Estado de Minas Gerais. CNPJ 73823, 619.000 contra 70. E no âmbito dessa parceria, ceder o uso de imóvel municipal situado na Rua Lagoas, centro da Carambi, a título gratuito e com encargos para a consecução de finalidade pública específica e da outras providências. A Câmara Municipal, por seus representantes legais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar acordo de cooperação com as associações pescadores, ribeirinhos e vazanteiros do Estado de Minas Gerais, visando a execução de atividades de interesse coletivo ligadas à organização comunitária, valorização sociocultural e apoio às famílias de pescadores, ribeirinhos e vazanteiros do município, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, e de sua regulamentação. Inciso 1º, a seleção da entidade parceira dá-se por inelegibilidade de chamamento público com fundamento no artigo 31, 2 da Lei número 13.019/2014, por decorrer a parceria da autorização legislativa que identifica expressamente a entidade beneficiária, observando o artigo 32 do mesmo diploma, sem prejuízo de atendimento às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de 2000 e da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber. Inciso 2º, a inelegibilidade referida no inciso 1º não dispensa a elaboração e aprovação do plano de trabalho, a designação de gestor e comissão de monitoramento e avaliação, pactuação de metas e indicadores, cumprimento integral do regime de transparência e prestação de contas previsto na Lei 13.019/2014. Artigo 2º.
No âmbito da parceria autorizado no artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado ceder o uso à entidade Associação dos Pescadores Ribeirinhos e Vazanteiros do Estado de Minas Gerais, inscrito CNPJ número 18.283.101.000 contra 82, no lote urbano de titularidade do município de Itacarambi, localizado na Rua Lagoa Centro, com área total de 314,47 metros quadrados e perímetro de 79,75 metros, conforme planta topográfica anexo 1 e memorial descritivo anexo 2, que integrarão o processo administrativo. A seção de uso que trata o caput e assessoria instrumental à parceria firmada sob a MMOSC terá natureza administrativa, não constituirá direito real e será formalizada por termo de concessão vinculado de acordo de cooperação. A cessão será gratuita com encargos, ficando a entidade responsável por manutenção ordinária do imóvel, limpeza, vigilância, seguros, taxas, tributos, incidentes e obtenção de licenciamentos e alvarás. É vedada a substituição subjetiva, subcomado, oneração, transferência ou qualquer forma de cessão a terceiros, total ou parcial a qualquer título. O uso do imóvel ficará estritamente condicionado ao cumprimento das metas do plano de trabalho e finalidade pública prevista nessa lei, caracterizando desvio de finalizado por uso diverso. Para fins de identificação objetiva do bem, consta-se no memorial descritivo, anexo 2, os versos e confrontações V1, número 8329-89191. Confrontando-se, dentre outros, com a Avenida Coronel Almeida, Rua Lagoas, Epólio, de Henrique Pereira Lima, Ângela Maria Cordeiro e Prefeitura Municipal de Itacarambi. Fica o imóvel descrito do artigo 2º, atualmente classificado como bem de uso comum, desafetado e reclassificado como bem dominicial, exclusivamente para fins de cumprimento de parceria autorizada nessa lei, permanecendo no domínio do município. Parágrafo 1º. A desafetação produzirá efeitos a partir da publicação dessa lei e não autoriza a alienação do bem. Artigo 4º. O termo de cessão deverá conter, no mínimo, finalidade de plano de utilização do imóvel alinhados ao plano de trabalho de parceria, prazo certo de 10 anos, até 10 anos, admitida prorrogação por igual período mediante justificativo de interesse público. Obrigações e encargos de entidade, inclusive manutenção, conservação, seguros e responsabilidade civil. Vedação de uso diverso, oneração, transferência dos termos do artigo 3º do artigo 2. Acesso permanente da administração municipal para fiscalização. Sanções e caducidade em caso de inadimplência. Desvio de finalidade, abandono, dissolução da entidade ou descumprimento de metas. Cláusula resolutiva e reversão automática da posse direta do município, independente de indenização, ressalvadas benfeitorias necessárias previamente autorizadas. Prazo de início da operação e marco de desempenho. Responsabilidades ambientais e urbanísticas, licenciamentos e alvarás, matriz de risco e plano de fiscalização da administração. Artigo 5º. A formalização da parceria e da cessão de uso dependerá do processo administrativo instruído nos termos do artigo 31, 2, artigo 32 da Lei 13.019/2014. Artigo 6º. Os atos decorrentes dessa lei observarão as regras de transparência ativa e passiva, inclusive publicação do Portal Nacional de Contratações Públicas, no Portal de Transparência e Relatório de Monitoramento, sem prejuízo do controle interno e também do controle externo. Artigo 7º. A autorização legislativa conferida por essa lei caducará se o processo administrativo de cessão não for deflagrado em até 180 dias da publicação, salvo justificativo formal de interesse público. Artigo 8º. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei por decreto, detalhando fluxos, modelos e instrumentos, matriz de riscos, plano de fiscalização e demais providências necessárias. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações do orçamento fiscal vigente. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 7 de novembro, Paulo Azevedo, prefeito municipal. Anexos aqui, presentes para público e vereadores que se sentirem necessários. Prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 15.
onde autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria nos termos da Lei Federal. Da Lei Federal número 13.019/2014, com a Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Itacarambi. Artesita CNPJ 07657-268, 1000 contra 40. E no âmbito dessa parceria acedeu o uso de imóvel municipal situado na Rua Ceará, Centro Itacarambi, a título gratuito e com encargos à consecução de finalidades públicas específicas e da outras providências. Objetivos em anexo aqui também, para melhores esclarecimentos e quem se sentir interesse. Projetos do Executivo, o líder do governo deseja fazer uso da palavra. É o mesmo objetivo em relação a outro projeto que foi lido. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os meus pares aqui de casa e os pessoal das redes sociais. É um projeto de lei de praticamente doação de terreno para uso do bem público, né, que é os pescadores e uma associação aí dos artesãos do município. Todos eles têm os prazos aí, como sempre, né, gente? Tem que atender o pedido. Se isso não cumprir os requisitos, esses terrenos voltam para o município fica monitorando. Então, é mais um compromisso. Tem pessoas na necessidade aí que não teve o apoio, segundo as informações, e agora a gente está tentando apoiar esse povo aí, Buguinha. Então, assim, peço aí a compreensão de todos e peço o voto aqui, em nome do prefeito, o voto a todos vocês, que as associações precisam do apoio nosso. Muito obrigado aí pelo espaço e vamos adiante. Pelo prosseguimento, secretário. Moção de repúdio número 1/2025, apresentada dia 3/11/2025, para votação. Moção de repúdio do vereador Heré. Moção de repúdio 01/2025, proposta de emenda à Constituição 24, que possui primeiro turno no 24/10, de autoria do Governo do Estado de Minas Gerais. Como vota o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. Vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Voto o vereador João Paulo? A favor. Vereador José de Horácio? A favor, presidente. Vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela rede Facebook. Meu voto é a favor, senhor presidente. Vereador Heré, a toda a moção. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar na figura de Carlão ali e de Geraldo, os demais aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar quem nos assiste pela rede Facebook. Infelizmente, como se sabe, né, a PEC, né, a mudança na Constituição, ela passou na Assembleia, infelizmente, com a manobra, inclusive, do presidente da Assembleia de Minas Gerais, onde computou um voto fora do prazo, né, e aí conseguiu essa manobra e conseguiu os votos suficientes aí para acabar com um plebiscito, com um referendo, que dava o direito ao povo mineiro de escolher se queria, né, se teria vontade ou não da privatização. Infelizmente, o governo Zema vai privatizar uma estatal do nosso estado, e infelizmente onde a gente tem visto esse processo, a gente tem visto também, né, uma precarização nas cidades pequenas. O serviço encarece, por quê? Porque um município pequeno igual o nosso, ele não dá lucro para a Copasa, e junto com esse processo vem a precarização. Serviços que antes a gente achava que era precário, eles ficam ainda mais precários. Então eu entendo aí que, infelizmente, é um processo muito danoso ao estado de Minas Gerais, mas que infelizmente me parece que é irreversível, que vai passar. Me solidarizo também, né, com os servidores da Copasa,
que sofreram aí durante todos esses anos aí com a precarização intencional do Estado, onde não ofertavam para eles aí uma condição mínima de trabalho. E isso, infelizmente, ficou visível aí nos últimos anos, né? Todo esse transtorno que a gente passou no nosso município aqui, né? Muitas vezes até por falta de maquinário, por falta de veículo para ir poder atender adequadamente a população. Então, infelizmente, passou mais um golpe aí para o povo mineiro que o governador Zema impõe a nós. Muito obrigado e sou a favor da moção. Como vota o vereador Tim? Voto a favor, senhor presidente. Moção aprovada em primeira e última votação. Pelo prosseguimento, secretário. Requerimento número 26, apresentado no dia 3/11, onde requer do Poder Executivo encaminhamento da Câmara, processos licitatórios, contratos, empenhos e quadro detalhado com as informações da rota, veículo, placa, ano, nome do condutor referente à contratada consórcio SPA Transportes, e com a finalidade de prestação de serviço de transporte escolar e georreferenciamento do município. Requerimento também a votação. Como vota o vereador Alberto? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor. Como vota o vereador Zé de Horácio? A favor. Vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Vereador Heré? A favor, presidente. Vereador Tim? Senhor presidente. Requerimento, primeira e última votação aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Requerimento número 27/2025, onde requer a doação definitiva para regularização do caminhão que foi cedido para a Associação Guardiões do Norte de Minas. Requerimento 27/2025. Como vota o vereador Alberto? A favor, senhor presidente. Vereador Elci? A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo? A favor. Vereador José de Horácio? A favor. Vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Vereador Heré? A favor. Vereador Tim? A favor, senhor presidente. Requerimento número 27, minha autoria, em relação para a regularização do caminhão da Associação dos Guardiões do Norte. Aprovado. No prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 13/2025, apresentado no dia 3/11/2025, onde fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor, RPV, decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado, nos termos do artigo 100, 3º e 4º da Constituição Federal e da outras providências. Do parecer jurídico em relação ao projeto. Conclusão, diante do exposto, trata-se de um parecer técnico opinativo que não impede a tramitação e votação. Desacho concluo que a assessoria jurídica opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei. Este é o parecer que submeto à apreciação dos colegas vereadores dessa casa, doutora Joyce Cristine. Está faltando os pareceres da comissão. Esse projeto ele tem urgência, vereador. Então, eu vou estar botando em votação, mas com compromisso de sexta-feira, antes de encaminhar, para estar emitindo os pareceres das comissões pertinentes, para estar encaminhando para o Executivo. Como vota... Só para falar, gente, esse RPV aqui teve algumas adequações no Congresso. Isso aqui é para dar viabilidade para o município estar pagando algumas ações judiciais
porque os precatórios é maior, Zé. O RPV, o índice é menor, porque antigamente o valor é bem menor, aí o prefeito aqui está pedindo, atualmente ultrapassa o montante de 45 mil as ações. Então é importante estar aprovando esse projeto. Como voto o vereador Alberto. Senhor presidente, ainda nos orçamentos que vinha para essa casa, eu deparei com uma situação onde no orçamento, o valor que estava lá para nós aprovarmos, na época, para pagamento de precatórias e sentenças judiciais, era o mínimo. Era o mínimo. Eu reclamei muito isso. E hoje eu não tenho como não votar nesse projeto, porque pode ser que tenha alguém aí querendo receber um trocadinho aí, né? E isso a gente tem que votar a favor. Então, o meu voto é a favor, uma vez que, se o prefeito está querendo pagar, porque tem alguém que está querendo receber. Então, o meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor. Vereador José de Horácio? A favor. Vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Vereador Heré? Esse projeto ele é muito importante pelo seguinte fator. É uma requisição de pequenos valores. Ela é uma lei bem antiga, uma lei de 2005. Se eu não me falo, de 2005 ou 2006. 2006. E aí ela tinha um valor, parece que de 2 salários mínimos à época. Então, se a gente pegar 2 salários mínimos, né, hoje, não se paga nada para ninguém. Porque agora mesmo saiu uma decisão recente em relação a quinquênios, parece. Pessoas que tinham direito a receber esse quinquênio, e aí só a ação ficou em torno de 16 mil. Então, hoje o município ele não tinha viabilidade nenhuma para poder pagar, né, para poder fazer esse pagamento, porque a própria lei ela barrava o município. Então, entendo que o executivo, né, pensando aí também no bem-estar do servidor, porque é um direito, né, se a justiça concedeu isso, porque, né, reconhece, e aí o executivo ele vem justamente pensando nesse bem-estar aí, né, do servidor público. Em via de regra, geralmente quem entra com a ação, né, nesse quesito aí, geralmente é o servidor público. Quem entra com ação de outra ordem contra a prefeitura, geralmente é valor muito alto, que não encaixa, né, nesse quesito aí de pequeno valor. Então eu, né, parabenizo aí o executivo por essa sensibilidade, né, e por desemperrar situações aí que estavam aí há mais de 20 anos aí emperradas, outras 10, outras 5. Então esse projeto aí ele vem nesse sentido e vota a favor. Como vota o vereador Tim? Voto a favor, senhor presidente. Projeto em primeira e única votação aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de resolução 16/2025, apresentado no dia 3/11, onde altera a redação do artigo 5º do Regimento Interno da Câmara, para dispor sobre a votação aberta na eleição da mesa diretora, de autoria da vereadora Rebeca, para votação. Como vota o vereador Alberto? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? Senhor presidente, Oi. eu vou votar aberto, porque naquela outra Câmara lá, desde lá eu vim batendo na tecla que a gente tinha que votar, o povo tinha que saber em quem que a gente estava votando. O povo colocou a gente aqui, então acho necessidade mais que justo o povo saber em qual o sentido que a gente está votando. Então, meu voto é a favor. Você vota a favor do voto aberto. Como vota o vereador João Paulo? A favor. Como vota o vereador José de Horácio? Senhor presidente, é uma questão que tinha que ter um parâmetro definitivo, né, nessa casa, porque vai muito dos interesses individual de cada um, sabe? Assim, tem gente que tem certa dificuldade de expressar o voto
Hoje você vai, o voto aberto. Então nós tivemos essas divergências em quase todas as gestões aí. Eu sou da tese seguinte, a palavra é a palavra. Eu dei minha palavra e vou sustentar. Agora, infelizmente, o meio político tem essas questões de que a pessoa dá a palavra e chega lá e faz uma coisa errada. Vai dar uma palavra aqui e lá faz outra coisa. Então, assim, melhor aberto, vamos votar, vota a favor. E desde já a gente já adianta que não precisa, o voto é direito, é adquirido de cada um. Então, assim, o meu direito de votar não quer dizer que o outro não. Você pode até me convencer de que eu tenho que votar em A ou B, de acordo com a proposta, mas eu acho que o voto aberto é mais sensato. Como vota a vereadora Luísa? Meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota a autora do projeto, vereadora Rebeca? Senhor presidente, meu voto é a favor e quero agradecer aí os nobres colegas que votaram a favor. E meu muito obrigado. Como voto o vereador Heré? Pela democracia a favor, presidente. Eu acho que a coisa mais fundamental e importante que a gente tem é o voto. Então, se ele vai ser escondido, se ele vai ser às claras, eu acho que o que vale é a consciência, né, e o poder de escolha. Então, cada um é responsável pela atitude que toma, pelo comportamento que tem. Né, Zé? Independente dos acordos aí, a gente sabe que às vezes pode voltar atrás, mas cada um é responsável pelo seu voto. Voto a favor. O voto, vereador Tim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui pela rede Facebook e todo mundo aqui na Casa do Povo. Senhor presidente, essa casa está virando brincadeira. Teve um ano nós votamos a voto aberto. Outro ano o pessoal da bancada Suzê pediu a gente para votar a voto fechado. Agora de novo com essa brincadeira. Meu voto é contra, não vou votar a favor não, voto é contra. Projeto aprovado. Mas é bom, vereador, o senhor colocar isso, porque eu acho que a opinião da gente ela tem que ser coerente. Na passada, se eu não me engano, só foi eu, vereador Elci, vereador Alberto, eu não sei se a vereadora Rebeca permaneceram pelo voto aberto. Eu acho que posicionamento é um só. Tem que estar dando curva em relação de voto de presidente. Não, eu voto, eu não voto. Não tem para onde o cara correr, não. Aí, assim, de fato, concordo com o raciocínio do vereador Tim, porque toda vez que for mudar a legislatura, for mudar o voto fechado, voto aberto, eu acho que isso não... Acho que a palavra da pessoa é o que mais conta nesse momento. Quero parabenizar a vereadora Rebeca pela iniciativa. Eu acho que o voto aberto fica mais claro e, principalmente, tem a abertura em relação de fazer a escolha para a legislatura aí da próxima de 27 a 28. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 136. 137. Do vereador Tim. Apresentado dia 3/11. Onde indica a necessidade de trocar o alambrado da creche na Várzea Grande. E também a necessidade de trocar as manilhas localizadas próximo ao antigo Antônio da Ladeira. Também na Várzea Grande. Para votação. Indicações 136 e 137. Vereadores que forem a favor permaneçam do jeito que estão. Vereador que for o contrário, que se manifeste. Indicação 136 e 137 aprovadas. Deseja fazer o uso da palavra, vereador? Indicação 138/2025. Apresentado dia 3/11. Do vereador Alberto Lopes. Onde indicou a necessidade de coleta regular de lixo na rua Elis Coutinho, em frente ao número 100, tendo em vista as reclamações dos moradores e necessidade de manter a limpeza e o bem-estar público naquela localidade. Também 139, do vereador Alberto, onde indicou realizar um estudo técnico visando verificar se existe algum equipamento em funcionamento na antiga central de transmissão e repetição de sinal de televisão, também no bairro São João. E também a indicação 142, onde indicou
que seja adotada providências necessárias para a ampliação da rede de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Olho Vivo. Ação 138, 139, 142. Iniciativa do vereador Alberto. Vereadores que forem a favor, permaneçam do jeito que estão. Vereadores que forem contra, que se manifeste. Indicações aprovadas pelo prosseguimento. 1 minuto, vereador. Na reunião passada você já justificou suas indicações. Eu gostaria de pedir o senhor para retirar da indicação número 139. Uma vez que eu passei lá no outro dia e a coleta do lixo foi feita na rua Elias Coutinho, em frente ao número 100. Portanto, peço a retirada dessa indicação. 139, que é da coleta de lixo. Muito obrigado pela parte. Indicação 140 e 141. Do vereador Zé de Horácio. Onde indica a necessidade de pavimentação bloquete na rua Delino Campos e realização de recapeamento asfáltico também na rua Delino Campos e Rua das Flores, onde foi feita a obra de drenagem. Para votação. Indicação 140 e 141 do vereador José de Horácio. Vereadores que forem a favor, permaneçam do jeito que estão. Vereador que forem contrários, que manifeste. Indicações aprovadas pelo prosseguimento, secretário. Ofício 96/2025, resposta ao requerimento 24 de 2025. Em atenção ao requerimento 24 da autoria do vereador Wellington Fernandes, no qual se propõe a inclusão do direito de afastamento do serviço sem prejuízo da remuneração em caso de falecimento dos avós, no rol de parentes previsto no artigo 47, inciso 3º da Lei Municipal 1409/2006, cumpre-se no prestar os seguintes esclarecimentos. Reconheça a importância afetiva e social dos avós no contexto familiar, mas não há respaldo legal no ordenamento jurídico brasileiro que justifique a extensão de tal benefício aos servidores estatutários. Até o momento não foram identificados precedentes legislativos ou jurisprudenciais que reconheçam o afastamento remunerado em decorrência do falecimento de avós. Qualquer iniciativa desse sentido exigiria análise e regulamentação legislativa específica, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Análise pela analogia à Lei Federal 802/1990, que rege os servidores públicos federais aos estatutários, confirma a inexistência de previsão para afastamento remunerado em razão do falecimento de avós, reforçando que tal extensão do direito não se encontra respaldo legal. A administração se coloca à disposição para dialogar e colaborar com estudos que possam subsidiar eventuais propostas legislativas sobre o tema, sempre em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Paulo Azevedo, prefeito municipal. Só uma correção para que possa se retificar na ata. A indicação do vereador Alberto retirou a 138, não a 139. A respeito aí da resposta, é interessante, né? Porque hoje em dia, para fins, né, de responsabilização, a gente vê os avós sendo responsabilizados por pensão dos netos, né? E aí, às vezes, são 2 pesos e 2 medidas, né? Eu entendo, né, que o parecer aí tem uma base legal, mas eu entendo que a gente também, né, principalmente vindo do executivo aí, eu não vejo comprometimento nenhum, né, em relação a isso. Mas enfim, né, tem uma base legal aí, a gente, como vereador, cabe respeitar. Ofício 98, resposta ao requerimento número 25. Onde a Câmara solicita que o Poder Executivo adote providências junto à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG,
no sentido de corrigir eventuais cobranças abusivas da contribuição para custeio de iluminação pública. Informamos o que segue. Na data de 30 de outubro, a administração se reuniu com representantes da CEMIG, ocasião em que foram repassadas informações técnicas e esclarecedoras acerca da forma de cálculo e da aplicação da contribuição. A Lei Municipal 1706/2016, que revogou a Lei Municipal número 1253 de 2002. É um instrumento legal que disciplina a cobrança da referida contribuição no município, estabelecendo seus anexos percentuais máximos aplicáveis às diferentes faixas de consumo. Durante a análise, verificou-se que no site da CEMIG ainda consta referência à Lei Municipal 1253 de 2002, como fundamento da cobrança. No entanto, a lei municipal vigente sobre a matéria de lei 1706 de 2016, que atualizou e fixou os percentuais máximos permitidos para a cobrança das COSISP no âmbito do município de Itacarambi, que se encontram em conformidade com os percentuais fixados na legislação municipal, não havendo divergência entre a tabela de cobrança e o dispositivo da lei referida. Ressalta-se, contudo, que os valores da COSIP, podem variar de acordo com a bandeira tarifária vigente e com o consumo mensal da unidade consumidora. Dessa forma, quando o consumo se encontra próximo aos limites de faixa estabelecida, o valor da contribuição pode sofrer pequenas alterações mensais, sem que isso represente qualquer irregularidade na cobrança. Atualmente encontra-se em vigor a bandeira vermelha, a qual indica condições mais custosas de geração de energia elétrica. As variações conforme o sistema de bandeiras tarifárias são as seguintes: bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela representa condições menos favoráveis de geração. A tarifa sob acréscimo de R$ 1.885 a cada 100 kWh consumidos. Valor informado sem cálculo de impostos. Bandeira vermelha, patamar 1, onde representa condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos. E a bandeira vermelha, patamar 2, representa condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sob acréscimo de R$ 7.877 a cada 100 kWh consumidos. Assim, eventuais variações observadas nas faturas de energia e na CIP decorrem das condições de geração de energia elétrica e do respectivo sistema de bandeiras tarifárias adotado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, não havendo irregularidade na aplicação da legislação municipal. À disposição para quaisquer esclarecimentos, Paulo Azevedo, prefeito municipal. Senhor presidente, com a palavra, 1 minuto. Realmente é uma lei aí estadual, né? Infelizmente, que lesa aí sem dó o contribuinte. A pessoa nem usa a luz e paga um absurdo de imposto desse aí. Isso aqui, Ave Maria, dá vontade até de, não sei nem de que não. Deus que me livre. Realmente isso é... A CEMIG tem legalidade, não sei aonde é que arrumou essa legalidade para cobrar isso aí. Uma bandeira que quadruplica o valor só de imposto. Tanto imposto que a gente já paga nesse estado que, Ave Maria, Nossa Senhora, é de doer. Desculpa a franqueza, mas Ave Maria. Aí tem gente aí que não tem nem... O dinheiro tá ficando tudo na luz e não tem dinheiro para comer. Tá ficando tudo na luz. Felizmente é isso aí. É uma resposta do executivo, mas é uma resposta que estão tratando e embasando o que a CEMIG falou em relação à reunião. Só que qualquer alteração na tabela de preços da lei vigente, ou se tem que ter um decreto ou uma alteração nessa lei autorizativa pela casa. Então cabe aos consumidores, pode até usar esse ofício como referência e entrar com a ação, porque de fato qualquer alteração, mesmo que seja em relação à tarifa vermelha, tem que dar pelo menos um aviso para o consumidor.
Então, acho que isso aqui, a senhora Poliana, hoje que representa o patrimônio público e que representa o município na CEMIG, eu acho que seria interessante, Rafael, fazer um ofício aí solicitando a presença dela, porque qualquer alteração na tabela de valores, ou é por decreto, ou tem que ter uma autorização por essa Casa Legislativa para alteração da lei de 2016. Então, não justifica essa cobrança abusiva da CEMIG, porque a lei tem a tabela específica de cobrança de cada consumidor, de acordo com o quilowatts gastado em cada residência. Algum vereador? Vereador Heré. Quando foi feita a alteração, João? Só... Porque em 2002 ela bate com aquele, eu acho que é 2002 aquela. Então, mas se a tabela ela alterou em 2002, ela bate com aquela assinatura que houve pelo executivo. Aí talvez a gente precisaria pegar aqueles termos, acho que até te mandei, presidente, para entender se tem relação com aquele convênio que foi firmado. Deixa eu só dar uma olhadinha na data aqui, só para a gente confirmar isso. Não, foi em 2001. Não tem relação também com ele, não. Precisa entender de onde é que veio, porque, de fato, né, isso que o João falou aí é penoso. A gente tem visto aí pessoas aí pagando 80, 90 reais só de taxa de iluminação aí. É uma vergonha pra gente poder aceitar isso, assim. Vereador Alberto. Só um minutinho. Eu não estou entendendo quando está cobrando aí, entrando aí essa tarifa vermelha. Porque fala que a tarifa vermelha é quando não chove, que os reservatórios estão todos seco. Ué, começou a chover e agora está cobrando? Não, nós temos que convocar mesmo essa Poliana aí para vir aqui, para poder explicar isso, porque sempre que cobram é quando fala que o reservatório tá seco, tá a crise de água, e agora começou a chover e bem, agora tá cobrando. Não, tá errado. Vereador José de Horácio. Senhor presidente, antes de entrar aqui numa questão fundamental aqui para nós, eu, como uma das pessoas que já tem uma certa experiência aí nessa questão de vereança, como Alberto, como alguns que estão aqui, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor presidente para que essa casa, o senhor oriente aos nossos nobres colegas aí, para ser bem objetivo nesses questionamentos nossos aí. Porque nós estamos ficando lá fora, na comunidade de Itacarambi, tem hora que a gente está cansando o povo. Nós temos que ser mais objetivos nos nossos interesses aqui, interesse da comunidade. Isso é um pedido meu como líder de governo, para que as pessoas resumem bastante a reunião. Ele está lançando aí, já sabe o que a gente vai discutir, e nós sermos objetivos aqui. Gostaria muito de pedir a colaboração de todos e que o senhor fizesse uma menção aí de orientação a todos nós aqui, para a gente ter essa facilidade aqui. E eu quero entrar aqui num questionamento aqui a respeito da balsa. O povo que utiliza a balsa no município de Itacarambi não aguenta mais tantos descasos, tanta arrogância e descaso no modo geral. Parece que aquele povo ali, eles que são os donos do rio, dono da vida de todo ser humano. Se chega um pessoal com problema de saúde, tem que implorar, cara. Eles estão cumprindo a própria lei que eles ditam ali. Então, assim, eu quero
pedir aqui ao senhor presidente que eu me deparei muito com vários problemas ali a respeito da balsa. As comunidades ali de Vila Florentina, Serraria e assentamento não aguentam mais isso aí, não. E nós que utiliza aquilo ali, a gente já não sabe de que forma tem que agir. Então, eu quero pedir aqui o presidente aqui que traz aqui, principalmente aquele pessoal do Moura ali, que faz hora com a cara do nosso povo, e pedir, nós vamos chamar a gerência aqui, para que eles, se eles não atender e não mudar de atitude, que o município coloque um fiscal ali, para cumprir a hora, porque se é de hora em hora, dentro da hora fechada, a balsa já tem que estar saindo, cara. Você vê que quando dá na hora mais 15 minutos, aí ele vai colocar os veículos dentro da balsa, e depois que coloca dentro da balsa, a outra chega, fica no meio do rio ali, e eles tentando arrumar as coisas para sair. Então, assim, é uma questão no nosso município, é um atendimento a eles. Se não quiser, nós vamos tomar outras providências. Mas realmente nós temos que tomar uma posição firme, mas firme mesmo a respeito da balsa. Porque não aguento mais ver reclamação, a própria polícia reclama, todo mundo reclama daquele questionamento ali da balsa, daquele atendimento na balsa. Haja vista, se não é a Ilha do Retiro, as pessoas que trabalham do outro lado não tinham condição de ir trabalhar. Será possível que eles ainda perceberam que o fluxo diminui em função disso aí? Porque é mau atendimento. Você chega ali, do outro lado do rio, não tem um local adequado para que os passageiros fiquem. Então, assim, gostaria principalmente, vou frisar, a Moura, eles têm que vir aqui nessa casa, a gerência, e dar explicação para a gente e mudar. Se não mudar, vai ter que ter um fiscal da prefeitura ali, olhando o horário. Aí sim, aí nós vamos ter uma posição firme a respeito disso, porque é vergonhoso o que acontece ali. Aí eu queria pedir ao senhor presidente. E um outro fato, que isso aí eu quero mandar para o executivo aqui, que eu não me lembrei hoje, tive com ele, mas o executivo, as pessoas mais antigas sabem que aquele loteamento que está ali, que estão falando que é da igreja, que ele é do município de Itacarambi, para que as pessoas entendam melhor, vai buscar a documentação, é muito documento, eu vi cercando ali, para a gente fazer uma análise melhor, antes de tomar essa posição de falar que é da igreja católica, vamos investigar as coisas, porque eu, como uma pessoa mais tempo de prefeitura, 30 anos atrás, eu sei que aquilo realmente era do município. Então vamos buscar a legalidade para a gente tomar uma posição firme a respeito daquilo. Aquele terreno ali, eu tenho quase certeza que ele era do município. Então quero já deixar essa deixa aí para que o setor de tributos busca a documentação legal daquilo ali. Alô, senhor presidente, obrigado. É só isso aí a respeito da... Obrigado. Impertinentes, em relação à balsa, Rafael, anota outro ofício para realizar, convocar aqui os 12 representantes da balsa. Além dessa situação, Zé, na época da gestão passada, foi feito um acordo entre as duas balsas, eu acho que Tinho se recorda, que quando fizesse aquela pavimentação, que eles fizessem o porto de concreto, pelo menos do lado de cá, porque do lado de lá sempre varia os locais. Então seria interessante essa situação e também essa cobrança da parte deles, principalmente nesse período chuvoso, que inviabiliza muito lá e traz esse transtorno para as pessoas que precisam atravessar. Uma situação aqui, Zé, que eu queria fazer uma solicitação. O presidente da associação, Jean, ele me ligou hoje. Eu acho que ficou abordado lá junto com o Bedego, que mexe com a parte de convênio, e a secretária de administração, Fabrícia. O deputado Alencar arrumou 50 mil de emenda especial para a associação do NASA. Eu acho que foi feito o acordo, eu acho que a prefeitura utilizar esse recurso e passar o recurso de 150 mil de subvenção para a associação começar a mexer na parte da construção do campo deles lá, aproveitar o período chuvoso. Essa é uma solicitação. A outra situação aqui é uma situação que nos preocupa, de acordo com algumas informações que a gente
teve e tem pelas redes sociais e também com o pessoal da Associação APAI sobre um decreto do governo federal em relação praticamente ao decreto do governo federal número 12.686/2025, que praticamente tira o direito de escolha dos alunos especiais a estar nas suas escolas, praticamente obrigando os meninos a estar indo para o ensino regular. Então isso tira um pouco a tranquilidade desses pais que precisam da instituição APAI para estar fornecendo esse serviço de qualidade para os seus filhos. Então é uma coisa que preocupa as APAIs do nosso município, principalmente os pais que dependem dessa necessidade da atuação das escolas da APAI nos municípios, principalmente nas cidades pequenas, vereador. Então isso nos preocupa e a gente vai estar fazendo a moção de repúdio contra esse decreto. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Presidente, vereador Heré. Antes de finalizar, na última quinta-feira, o Instituto Previdenciário, né, foi um tema debatido lá no clube. Não foi segredo para ninguém, todos os servidores foram convocados. E assim, como a gente previa, eu acho que ainda a gente tem uma notícia ainda muito pior ainda pela frente, porque os dados cadastrais eles não estão fidedignos. Hoje a gente tem em conta 60 milhões e a gente tem um déficit de 170 milhões na Previdência Municipal, com previsões totalmente pessimistas, se nada for feito. Segundo previsões, né, até 2040, se eu não estiver enganado, 2041, o Instituto Previdenciário não vai dar conta de manter seus pensionistas e aposentados. Isso é muito grave. A gente tem, foi apresentado lá uma série de, assim como acontece aqui na Câmara, não é algo opinativo, não é algo definitivo que eles impõem isso, mas a prestação de serviço é opinativa. Trazendo opiniões, durante os últimos anos aí, que deveria ter sido tomado providências e não foram tomadas providências. Concurso público, reforma da Previdência e uma série de outras questões aí que ficaram pendentes e que infelizmente o servidor mais uma vez vai arcar com esse ônus. Infelizmente. Por quê? Porque se nada for feito, se a reforma não for feita, se concurso público não for feito, esses bens aí, que tem essas dívidas de reparcelamento, se isso não for levado a sério, a gente está num futuro, a gente está falando de um futuro muito próximo, do qual eu, João, Zé, Tim, Luísa, fazemos parte desse futuro. Infelizmente, corremos o risco, assim como os demais colegas que estão lá na ponta, de em 2041 não ter mais, infelizmente, o direito à aposentadoria. Porque nem o Instituto dá conta e nem o município vai dar conta também. Por quê? O município ele vai chegar em 2041 tendo que colocar dentro do Instituto Previdenciário mais de quase 50% do seu faturamento, do seu recurso próprio, do que vem de fora e assim por diante. Então é um cenário calamitoso, um cenário inclusive falimentar, que infelizmente chegou nesse ponto. Foi apontado lá situações de gente que já tinha falecido há um bom tempo e ainda recebendo, pessoas que já não teriam mais direito nem à pensão, por morte, e ainda recebendo. Houve lá situações assim, de concessão de benefício fora do que era previsto lá pelo prestador de serviço, a RTM, parece, se eu não estiver enganado, é o prestador de serviço lá do IPREME. E assim, eu saí de lá, muito penoso, até falei, isso não é segredo para ninguém, porque a vida toda quem paga o pato no município é o servidor. Infelizmente, a gente vem de 20, 30 anos aí de má gestão, de falta de compromisso com recursos do servidor público. Então, infelizmente, vai precisar ter reforma, vai precisar ter algumas outras situações aí, que infelizmente dói sempre na carne do servidor. Fica muito fácil ser gestor desse jeito. Você sair, deixar o rombo, deixar o prejuízo para o servidor e não ser imputado nada a nível de justiça para quem geriu.
E assim, é histórico, né? Eu falo que é uma construção histórica porque durante todos esses anos de existência do Instituto Previdenciário, pela primeira vez a gente tem um servidor efetivo lá, né? Que é a Zelma, que tem tido aí esse compromisso, né? De fazer, né? Essa reviravolta, virar a chave, para que a gente não tenha que arcar com o custo de uma falência. Né, com um custo muito penoso, inclusive, assim, né? A gente trabalhar a nossa vida toda e não ter certeza de aposentadoria, isso é uma tristeza danada. Então eu saio de lá, né, muito triste pelos servidores. Acredito eu que todos os servidores que tiveram lá saíram de lá tristes também. E a gente paga, infelizmente, aí por anos e anos e anos de má gestão. Então era mais nesse sentido. Eu acho que precisaremos nos unir. Né? Eu acho que é um tripé aí, né? O executivo, o legislativo e os servidores públicos do município, para que a gente encontre uma saída menos penosa possível para o servidor, porque, infelizmente, quem paga a conta no final dessa história somos sempre nós, servidores do município. Muito obrigado, presidente. É uma situação, de fato, que precisa ter um olhar especial. Quando, acho que foi na gestão anterior, acho que foi feito um levantamento, foi, Alberto? Esse instituto foi instituído em 1991. O Instituto só começou a andar com as suas próprias pernas em 2002. Então, ao tempo que o Instituto ficou em déficit. Aí vem prefeito, sai prefeito, parcela, reparcela. Então, de fato, é uma situação que tem que ter uma seriedade maior dos gestores e principalmente com essa responsabilidade dos servidores que vão aposentar. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Cotec aqui, da FADENOR, onde a Câmara já começou a se organizar para a realização do concurso público a partir do ano que vem, para a gente estar vigorando e principalmente ajudando a questão do IPREME nesse sentido. Com a palavra o vereador Alberto. Senhor presidente, essa questão do IPREME, isso eu sempre falei aqui, eu sempre preocupei com essa situação. Sempre preocupei. Porque, olha, veja bem, ali, o ASMI, quando foi feita aquela reforma, foi com o dinheiro de quem? Dos servidores. Quando comprou aqueles bens lá, comprou os móveis lá, tudo, foi com o dinheiro de quem? É do IPREME. Quando comprou aquela caminhonete vinho, que tinha aí um F1000, foi com dinheiro de quem? Do IPREME. Quando pagou o desapropriamento ali da rua Presidente Kennedy, e ali uma parte ali da rua Januário ali, onde é a pracinha também ali, foi com dinheiro de quem? Do IPREME. Quando construiu também aquelas casinhas lá, tudo foi com dinheiro de quem? Do IPREME. Então, esse concurso que vai ser realizado aqui, da prefeitura, eu não sei se isso vai ser bom para quem passar no concurso, não. Porque corre o risco de 2041, depois se for para aposentar, ele ficar como? Ele não tem uma segurança. Não tem uma segurança. Então, a pior coisa que aconteceu aqui em Itacarambi foi ter passado esses servidores para essa previdência própria, para o IPREME. Então, ele está desse jeito aí, a situação está dessa situação. E tem que ser feita alguma coisa sim. Tem que ser feito. Tem que vender ali aquelas casinhas lá, vender tudo lá e pá, e pôr esse dinheiro na conta lá. Tem que chamar o executivo para uma conversa e tudo. Eu sempre falei isso, né? Dizer também, senhor presidente, que a ilha do Capão foi colocado lá na ilha do Capão. A prefeitura fez um serviço lá dos canos que estava lá, que eu consegui lá 4.200 metros de canos de 50 e também 300 metros de canos de 25. Foi colocado esses canos para o melhoramento da água lá da população da ilha do Capão. Bem como no Remanso também, está fazendo uma obra lá, que tem muito calcário lá e os canos também já estavam entupindo. Eu consegui também os canos e está lá também 4.000 metros de canos e estão trocando todos os canos lá. É uma obra que não é minha, é uma obra do povo, da população, que estão lá sofrendo e com a falta de água constante. Eu mesmo um dia eu fui olhar lá, um cano estava entupido lá, para desentupir esse cano, deu trabalho, senhor presidente. Deu um trabalho danado.
tal lugar, cortamos tal, e você vê o tanto de calcário que estava lá. Então, a gente só tem que agradecer o Etelvino, que está comandando essas ações aí, e juntamente com Touché e sua equipe, que está fazendo um trabalho de excelência frente a essa situação aí dos problemas de falta de água, constantemente. Também lá tem 2 caixas também para a Areia do Capão, e tem também uma para o Remanso, então é para melhorar. Então quem agradece com isso é a população. E mais uma vez aqui parabenizar mesmo o Etelvino, que é o Tel Black, e a sua equipe. Muito obrigado, presidente, pela parte. Com a palavra o vereador Tim. Presidente, queria convidar todos para participar do evento que vai ter esse final de semana, dia 15, no galpão da Associação do Junco 2. Vai ter o show lá com o Wanderson Neves, Nozão Farias, vai ter uma pequena cavalgada, e todos estão convidados para participar. É só isso, muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido os vereadores para a próxima.